Ministra, voltando à questão da corrida pelo Senado e aproveitando que a Dani falou sobre os nomes da direita, a gente fala muito sobre a sucessão presidencial, sobre a polarização deste ano, mas claro que a corrida para o Senado ela é importantíssima, pode redefinir o equilíbrio de forças, né, no país pelos próximos anos, especialmente diante dessas tensões que nós temos visto entre Congresso, Supremo Tribunal Federal, e com essa direita vindo forte na disputa, a senhora acha que o debate para o Senado está sendo subestimado, deveria ganhar mais força, mais destaque? Nós estamos vendo uma discussão muito intensa no país sobre a importância do Senado da República, até porque é ali que corremos o risco de verem sido, de termos, né, questões como interferência na autonomia dos poderes, olhando para o judiciário, mudanças que podem levar a uma desconstrução da força que tem a Suprema Corte na observância da nossa Constituição. Existem pessoas que gostariam muito de repetir aqui no Brasil posturas autoritárias que corroeram por dentro a democracia e, nesse sentido, há uma tensão, sim, tanto por parte do campo progressista quanto do campo conservador. Ministra, eu acho que até é generoso chamar de conservador. Mas pegando a onda, a senhora é a favor de algum tipo de reforma do judiciário? E, se sim, qual? Olha, eu acho que os elementos de uma reforma para o judiciário vêm sendo pautados há muito tempo. Eu acredito muito naquilo que eu falei anteriormente, nos processos de autocorreção. O próprio poder haverá de fazer esse debate internamente, olhando para a observação que vem sendo feita pela sociedade e por todo esse debate de questionamento, evitar qualquer forma que nos leve a entender, não é, o judiciário como tendo qualquer tipo de orientação de natureza política, ainda que, não é, os poderes eles estão aqui e estão, né, pensados da forma como foram pensados e configurados na nossa Constituição para salvaguardar aquilo que são as suas atribuições precípuas. Então, qualquer reforma que venha a acontecer, ela tem que passar por uma discussão endógena altamente reflexiva e comprometida com a absorção daquilo que são os retornos que a sociedade estão nos dando e que não seja uma interferência, né, nos termos que muitos gostariam de fazer, né, de fora para dentro, de maneira artificial, que seja com a contribuição do olhar externo, mas sendo elaborada e processada internamente. Ministra, falando de problema. Eu acho que nós estamos num ponto de viragem no mundo inteiro. São Paulo é um país catalisador e, ao mesmo tempo, alavancador de grandes transformações no Brasil, do ponto de vista da nossa história, tanto por ser o estado que tem a maior quantidade de recursos financeiros, quanto por ser a que tem maior quantidade de recursos tecnológicos e humanos. O que nós temos que olhar para essa força alavancadora, propulsora de grandes transformações, é até que ponto nós também precisamos de transformação interna. Por exemplo, São Paulo é o estado que ajuda na nova indústria, com certeza esse é um desafio que, inclusive, já vem sendo trabalhado pelo governo na figura que foi do nosso ministro da Indústria e Comércio, vice-presidente Alckmin. Não podemos perder essa prerrogativa de um país que não vai ser o eterno produtor de commodities e sem nenhum prejuízo de que elas são igualmente importantes. Mas ninguém sai da condição de um país de renda média simplesmente sendo o país das commodities. São Paulo é o país que pode atrair os grandes investimentos estratégicos, mas para isso é preciso que tenha, além dos processos de segurança,
segurança jurídica, também a segurança em termos do cuidado com a vida dos seus cidadãos. Mas veja bem, a segurança não é algo que se consegue apenas com medidas de força. Se fosse por isso, aqueles que fazem a defesa cega de que basta força para resolver o problema da segurança, nós não teríamos o maior índice de feminicídio no estado de São Paulo, que é onde as mulheres têm sido o tempo todo destruídas em vários aspectos de violência política de gênero, em relação à questão da violência física, de todas as formas de violência mais perversa, o feminicídio. E temos que pensar também em São Paulo como o grande alavancador da tecnologia. É um estado que pode ter investimentos na área tecnológica, não só para poder fazer jus à sua incursão nesse momento de grande transformação, mas para treinamento de mão de obra. O mundo está num processo de disrupção tecnológica, muitos empregos e muitas atividades não existirão mais. Quais são as pessoas que podem ser recolocadas no mercado de trabalho a partir de treinamento e as novas formações? Identificar, ter uma visão prospectiva de quais seriam as novas profissões, como seria essa nova escola, como uma porta de entrada para muitas portas de saída. E quando eu falo de São Paulo, eu penso no lugar que pode atrair os melhores investimentos. Hoje nós temos países que têm alta tecnologia, mas não têm energia. O Brasil é um país com 40% de matriz energética limpa, com 95% de matriz elétrica limpa e que pode produzir carro elétrico com energia limpa. Enquanto a China, por exemplo, que hoje é a grande produtora de tecnologia para a transformação ecológica do planeta, não tem as mesmas vantagens comparativas em termos de sua matriz energética. Então, São Paulo tem muitas oportunidades. Saúde, educação, segurança pública é básico, é elementar que temos que trabalhar por uma escola de qualidade. Mas tem algumas questões, por exemplo, que um estado como São Paulo é altamente vulnerável, o problema da mudança do clima. Hoje nós vivemos os eventos climáticos extremos e São Paulo, ora é atacado com cheias torrenciais que arrasam municípios e vidas de pessoas em suas residências, suas lavouras, ora é atacado com secas e comprometendo, inclusive, abastecimento hídrico, que muitos municípios já se encontram em situação de racionamento. Governar um estado como São Paulo não é só você fazer privatizações, fazer concessões e pedágio. É um estado que exige visão estratégica, por isso que eu acho que o ex-ministro Fernando Haddad tem um papel fundamental a desempenhar em tudo isso, como a pessoa que trabalhou o plano de transformação ecológica do Brasil. Tá certo, ministra. Obrigada por estar aqui com o TMC 360, ao vivo, nessa entrevista muito rica de informações. Até a próxima. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Obrigado.